Amém. A paz do Senhor Jesus a todos, pessoal do Facebook, do Instagram, do YouTube, pessoal do áudio que vai ouvir. A paz do Senhor Jesus para o João, para a Jéssica, para a Eliane, para Dona Maria, para a Elizabeth, para a Cláudia, para a Cida. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje a gente vai falar sobre o primeiro livro de... Amém. A gente vai falar sobre o primeiro livro de Samuel, capítulo 30, né? Hoje é só esse capítulo. A gente não vai ver nenhum... A gente vai ver 2 versículos de crônica. Não, nem de crônicas. É no próximo capítulo só. A gente só vai estudar o primeiro livro de Samuel, capítulo 30 hoje. A gente não vai estudar nenhum outro livro, nenhum outro capítulo, tá? Hoje a gente vai ver um momento da história, né, que a gente nem sabe o que aconteceu. Tem muita gente que nem sabe que isso aconteceu, que isso ocorreu, né? É um momento onde o exército de Davi quer matá-lo. O exército que seguia Davi, né? É um momento da história onde eles se invocam, né? E querem apedrejar Davi. Por conta de algo que vai acontecer, uma angústia vem na alma deles, e por causa dessa angústia, dessa aflição da alma deles, eles querem apedrejar Davi. Lembra bastante aquele momento da história de Israel quando queriam apedrejar Moisés, né? O povo queria apedrejar Moisés, né? Porque estavam passando fome, porque estavam precisando de água no deserto, então eles decidem apedrejar Moisés, né? Então aqui é a mesma coisa, os soldados, o exército que serve Davi, que está com Davi, que defendia Davi, que escolheu seguir Davi, vão querer apedrejar Davi, vão querer matar Davi, né? Então a gente vai falar sobre isso hoje, vai entender isso hoje, tá? Amém. E a gente vai ver o que vai acontecer agora, porque Davi não vai participar daquela guerra onde Saul vai morrer, né? Davi não participa, os soldados que estão com Davi não participam, e a gente vai ver isso, vai ver o que vai acontecer agora, tá bom? Nesse capítulo. Amém. Eu vou fazer a oração então e a gente começa a estudar então o primeiro livro de Samuel, capítulo 30, tá bom? Amém, amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais uma oportunidade. Obrigada por estarmos aqui reunidos diante da Tua santa palavra, diante da Tua presença, Pai. Nós temos prazer em Ti, nós temos prazer na Tua palavra, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor nos esvazie de nós mesmos, que o Senhor, Pai, nos transforme, que o Senhor nos mude, que o Senhor nos livre, Pai, das nossas vontades, dos nossos desejos carnais, que o Senhor nos ensine, Pai, nessa caminhada da luta do espírito contra a carne e da carne contra o espírito, Pai. Que nós sejamos fortalecidos em espírito, Pai, em nome de Jesus, amém. Derrama sobre nós sabedoria, derrama sobre nós discernimento, Pai. Nos ajuda nessa caminhada, Senhor, amém. Que tenhamos, Pai, discernimento para entender que não temos inimigos nessa terra, que não somos inimigos uns dos outros, mas que a luta é espiritual, Pai. Que não venhamos a odiar o próximo, que não venhamos a odiar nosso parente, nosso vizinho, nossa mãe, nossos irmãos, mas que venhamos a entender que isso é uma luta espiritual, Pai. Amém. Que venhamos, meu Deus, a crescer espiritualmente. Que a Sua palavra venha nos aumentar a fé, Pai, em nome de Jesus. Que venhamos a ter cada vez mais intimidade contigo. Amém. Meu Senhor, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos perdoe. Perdoe os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, Pai. Porque a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus que perdoa. E que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, abençoe até 1000 gerações daqueles que o amam, Pai. Porque a Tua palavra diz isso. Que o Senhor é bondoso e o Senhor abençoa até 1000 gerações. Amém, meu Deus. Que a Sua bênção seja sobre nós. Que a Sua misericórdia seja sobre nós. Que a Tua bondade, a Tua misericórdia nos sigam todos os dias das nossas vidas, Pai. Amém. Que o Senhor venha nos livrar de nós mesmos, nos esvaziar de nós mesmos e nos encher da Tua presença, nos encher do Teu Santo Espírito, Pai. Amém. Que venhamos a ser usados por Ti, Pai. Que venhamos, meu Deus, a ter o Seu brilho, meu Deus. Que todos possam ver através das nossas vidas, através de nós, a Tua glória, Pai. Assim como foi com Moisés. Que ao olhar para nós e para nossas vidas, todos vejam o Seu poder, o Senhor e a Sua glória, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor nos livre de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, a gente vai falar agora sobre 1 Samuel 30. Vamos lembrar em que momento da história a gente está aqui? A gente está no momento da história onde Davi foi convidado a se retirar. Lembra? Davi estava lá, reunido com os filisteus para guerrear contra Israel.
Então a gente lembra que Israel está reunido em um lugar e o exército filisteu está reunido em outro lugar. E Davi perto, né? E Davi está com os filisteus. E eles vão entrar em combate, a Filístia e Israel. E os filisteus viram que tem hebreus ali. A gente viu isso na aula passada, né? Então, os chefes dos filisteus, né, os maiorais ali dos filisteus, falaram: não, Ax, né? O rei, o que esses hebreus estão fazendo aqui no nosso exército, né? E então a gente lembra que diante dessa reclamação ali dos maiorais dos filisteus, Ax mandou Davi embora para Ziclag, né? Então Ax falou: olha, meu filho, eu não tenho nada contra você, você é muito prestativo para mim, nenhum mal há em ti, mas eu quero que você volte. Você não vai participar dessa guerra, não. Então a gente lembra que foi isso que acabou nesse contexto, né? Então acabou em Davi sendo mandado embora, né? Davi voltando para Ziclag. Enquanto Davi voltava para Ziclag, a gente lembra que os filisteus começaram a se arrumar para sair para a guerra. Eles vão começar a guerra, a gente vai ver no próximo capítulo. Então, os filisteus já estão começando a guerra ali com Israel e Davi está voltando. A gente vai ver agora que Davi vai levar uma viagem de 3 dias para chegar em Ziclag, da onde ele estava. A gente lembra que eles estavam lá no norte de Israel, né? Tava bem longe. A gente lembra que a Filístia é no sul, né? Então ele estava lá no norte de Israel, lá em Asser, né? A gente lembra. Então agora Davi tá voltando com seus homens, né? E vai lá para Ziclag, que fica lá no sul, que fica lá em Judá, na Filístia. Então ele leva 3 dias para chegar. Agora, quando ele chega lá, ele vai encontrar um problema lá. Por quê? Os amalequitas vieram e saquearam Ziclag e tacaram fogo em Ziclag, né? Na terra, ali no local onde Davi, né, mora e os seus soldados. Então os amalequitas vieram, tá? Eu vou ler agora os versículos e vou começar a falar mais sobre isso, tá? Pra gente entender o que tá acontecendo aqui. A gente lembra que os amalequitas são descendentes de Esaú, né? A gente já falou sobre isso, se eu não me engano, em Gênesis 36. Né? A gente sabe que os amalequitas são descendentes de Esaú. Então, no versículo 1 diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia a Ziclag, então foi o que eu disse, levou uma viagem de 3 dias para eles sair lá de onde eles estavam em Asser, né? Até Ziclag. Foram 3 dias de viagem. Quando eles chegaram lá, diz aqui no versículo 1 que os amalequitas tinham invadido Ziclag e tinham destruído Ziclag e tinham queimado Ziclag. Então, no versículo 2 continua: e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Aqui a gente vai observar agora que parece que é meio uma coisa pessoal dos amalequitas. Parece que é algo contra Davi. Parece que há um ranço. Os amalequitas têm meio um ranço dos israelitas. Por quê? Porque a gente vai ver que todo o ataque dos amalequitas se refere a Davi. Tudo que eles vão atacar agora tem a ver com Davi, né? É a tribo de Davi, é aliado de Davi e é o local onde Davi mora. Então é tudo relacionado a Davi. Parece uma vingança mesmo pessoal. E a gente lembra que quando, nesse 1 ano e 4 meses ali, que Davi ficou servindo ali a Filístia, Davi mentia para Ax, dizendo que ele estava ferindo Israel, mas a gente lembra que ele feria os inimigos de Israel, incluindo os amalequitas. Então, Davi ia lá e matava a amalequita. Davi ia lá e tomava espólio lá, tomava despojo dos amalequitas. Então os amalequitas deviam estar com muita raiva de Davi. E é por isso que a gente vai começar a entender agora que eles vão trabalhar, gente, realmente para chatear Davi. Parece que é bem pessoal, parece que por isso que esse povo vai querer apedrejar Davi. Então parece que era algo pessoal, parece que havia um ódio dos amalequitas a Davi. É isso que a gente vai observar.
Mas aqui há uma diferença grande, porque Davi, quando ele ia nas cidades, a paz, Rafael, amém. Quando ele ia nas cidades, Davi, a gente lembra que na Bíblia diz que Davi não deixava ninguém vivo, para não contar para Aques que na verdade ele não estava ferindo Israel, ele estava ferindo os inimigos de Israel. Então ele matava todo mundo. Mas agora os amalequitas, diferentemente de Davi, deixaram o povo vivo, não matou ninguém. Eles só pegaram prisioneiros. Então eles chegaram lá, queimaram a cidade inteira e levaram prisioneiros. Então aqui diz que levaram prisioneiros as mulheres, as crianças, né, idosos, todo mundo. Levou todo mundo prisioneiro. E gados também, a gente vai ver. Então eles levaram tudo e a cidade eles foram e queimaram as casas, queimaram tudo que tinha ali, né? E as pessoas, os animais deixaram vivos e levaram prisioneiros. Então, né, diz aqui no versículo 2, não mataram ninguém, então somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Então no versículo 3 diz assim, e Davi e os seus homens chegaram à cidade. Então depois de 3 dias de caminhada, né, lá de Aser até voltando para Ziclag, foram 3 dias de caminhada, chegou lá Davi no 3º dia e viu que a cidade estava queimada. Então ele viu que as mulheres não estavam lá, os filhos não estavam lá, que não tinha mais ninguém lá. E eles entenderam que eles foram levados prisioneiros, porque não tinha corpos. Então, como não tinha ninguém ali, nenhum corpo morto, não tinha ninguém morto ali, eles presumiram, não, eles foram levados cativos, foram levados como prisioneiros. Aí no versículo 4, então diz assim, então Davi e o povo que se achava com ele levantaram a voz e começaram a chorar. Então aqui diz, gente, que eles choraram até não ter mais força para chorar. Sabe quando você não aguenta nem mais chorar? Você chora tanto que não tem mais nem choro para sair, né? Foi nesse nível. Então eles choraram até não aguentar mais chorar. Então no versículo 5 diz que as mulheres de Davi também haviam sido levadas. Abigail e Ainoam, elas tinham sido levadas também pelos amalequitas. Então, no versículo 6, diz que Davi começou a se angustiar muito, né? Por que ele se angustiou muito? Porque ele ficou muito desesperado, porque o povo quis apedrejar ele. Então, nesse momento, aqueles soldados que estavam com ele, que decidiram seguir a Davi, né? Que estavam com ele já há mais de um ano, né? A gente lembra, só 1 ano e 4 meses ele estava na Filístia, então esses soldados estavam com ele há mais de um ano. Agora esses soldados decidiram, eles resolveram apedrejar Davi. E Davi então começou a se angustiar de ser apedrejado por aqueles homens, né? Então aqui diz, porque a alma, ele começou a ficar angustiado, porque o povo começou a falar que ia apedrejar ele, porque a verdade, a alma de todo o povo estava amargurada. Então como aquele povo estava com a alma amargurada, eles queriam pôr a culpa em alguém. Eles queriam jogar a culpa em alguém e esse alguém era Davi. Então eles queriam apedrejar Davi para colocar em Davi a culpa do que aconteceu, né? Então aqui diz, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Aí diz então, mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. No que mais Davi ia se fortalecer, né? Na murmuração daquele povo querendo apedrejar ele, é que não era, né? O povo ali todo reunido, reclamando dele, xingando ele, querendo apedrejar ele, né? Provavelmente alguns falavam, vamos apedrejar, outros, não, peraí. Alguns tentavam defender e Davi parado olhando aquilo, né? Então, Davi buscou forças em Deus, porque naquela situação não tinha como ele obter forças, né? Se ele fosse olhar pelas circunstâncias que estavam acontecendo ali, pelo que estava ocorrendo, ele não ia encontrar força nenhuma. Mas ele decidiu buscar força em Deus e ele encontrou. Então ele se fortaleceu em Deus. Então quando ele se fortaleceu em Deus, ele tomou uma decisão. Ele falou, Abiatar, a gente lembra quem é Abiatar, né? O sacerdote que restou vivo daqueles que Saul matou. Então ele chamou Abiatar, que estava com o éfode. Então ele falou, Abiatar, vem aqui, traz o éfode aí, né? Que eu vou consultar a Deus. Então no versículo 8 diz que Davi foi e consultou a Deus. E falou, Deus, eu devo perseguir essa tropa? Eu devo perseguir os amalequitas? E então ele continua perguntando para Deus, e se eu for perseguir essa tropa, eu vou alcançar eles? Porque eu fiquei muito tempo fora, né? O que acontece, gente? Foi 3 dias para Davi chegar até Ziclag, mas Davi ficou uns dias lá na guerra com Aques.
né? Demorou uns dias ali, né? Tanto que a gente viu que eles mudaram até de local. Então demorou uns dias. E é por isso que os amalequitas atacaram. Porque os amalequitas sabiam que eles estavam em guerra. Sabia que Israel e os filisteus estavam em guerra e eles estavam no norte. Os amalequitas sabiam disso. E sabiam que Davi estava junto. Então, tanto que a gente vai ver que eles estão tão folgados, estão tão aliviados que eles estão em guerra, que eles vão beber. Imagina, quem que vai fazer isso? Vai acabar de roubar um negócio, vai começar a beber, fazer uma festa, dançar. Eles estão tão tranquilos, porque eles acham que eles estão em guerra lá em cima, que eles vão até parar para fazer uma festa. Eles vão beber todas, sabe? E eles vão ficar fáceis, né? Disponíveis ali para serem pegos, né? Porque eles vão ficar desprotegidos. Então eles tinham certeza que eles não seriam pegos porque estavam em guerra lá em cima. Então, Davi tinha essa questão. Eu não sei quando foi que levaram esse povo. E se eles já mataram? Então ele consulta a Deus, né? Mas a gente vai ver que a verdade é que fazia 3 dias que esse povo havia sido levado. Os amalequitas invadiram Ziclag no dia que Ax mandou Davi voltar. Naquele mesmo dia foi que aconteceu isso. Então eles estão há 3 dias com os amalequitas, esse povo. Foi levado 3 dias também. Então aqui Davi decide consultar a Deus, né? Eu vou atrás deles. Se eu for atrás dele, eu vou recuperar, eu vou alcançar eles ainda, ou já não vou achar mais eles, não tem mais jeito, né? Já faz muito tempo. Então Deus responde a Davi. E Deus responde não só que Davi deve ir atrás, mas que Davi também vai conseguir trazer tudo que foi roubado, né? Então Deus responde, não persegue sim, vai lá, vai atrás dos amalequitas, né? Porque você vai alcançar eles e você vai libertar tudo que eles tomaram. Você vai trazer todo mundo de volta, vai libertar os cativos. Vai lá, tá tudo certo. Então no versículo 9, Davi foi, né? Aí diz que Davi partiu com 600 homens, né? Então aqui, gente, tem uma questão interessante, porque a gente lembra, no capítulo anterior, falou que naquela guerra ali com os filisteus, né? De Israel com os filisteus, a gente lembra que teve um pessoal, tiveram alguns soldados de Manassés que decidiram ir para o lado de Davi, lembra? E isso foi na guerra contra Saul. Então era bem recente, né? Mas não fala aqui desses homens. Talvez porque eles não tinham família em Ziclag, eles não tinham residência em Ziclag, não tinham nada. Eles decidiram agora seguir Davi, né? Então talvez por isso que não mencione eles. Porque esses 600 tinham família lá, esses 600 homens que estão aqui. Os de Manassés não, estão chegando agora. Então por isso talvez não mencione eles, né? Mas a gente lembra que na aula passada falou que tinha uns de Manassés que ajudaram nessa guerra aqui contra os amalequitas, né? Mas aqui não fala. Talvez por conta disso, porque não havia família deles lá, né? Não havia nenhum bem deles lá, porque eles não moravam ainda em Ziclag. Então no versículo 9 diz que Davi então foi com 600. Que 600? Os 600 que moravam em Ziclag, né? Então, Davi pegou os 600 que moravam em Ziclag e provavelmente, pelo que a gente viu no capítulo anterior, também esses de Manassés que se juntaram. E eles foram atrás de quem? Dos amalequitas. Mas diz aqui, no versículo 9, que quando eles chegaram no ribeiro de Besor, eles ficaram cansados. Uns homens. Onde que é o ribeiro de Besor? Na Filístia, gente. Eles tinham que ir para os amalequitas. Amalequitas fica lá no extremo de Judá, fica lá no extremo sul de Judá. Então, os amalequitas, gente, é lá para o território dos queneus, que a gente já estudou, para onde a descendência do sogro de Moisés foi, lembra? Então, é bem lá no extremo. E eles pararam ali, ainda no território da Filístia. Eles pararam longe. Eles cansaram longe. E a gente vai ver que isso vai dar um problema depois. Então, eles ficaram cansados, alguns homens. Então, no versículo 10, diz que perseguiu-os Davi. Então, Davi, agora surge uma questão. Alguns homens ficaram cansados e ficaram para trás. Quem? 200. 200 homens. E 400 homens decidiram ir atrás. Vai dar um problema sério isso daqui, a gente vai ver mais para frente. Porque o que acontece? Os 600 homens têm esposa, mãe, tem parente que foi levado.
né? Os 600 tem. Eles moravam nesse lugar, os 600. E além disso, eles tinham riquezas. Tinham animais, tinham gado, tinham riqueza. Em um ano e pouco na Filístia, eles já tinham como juntar alguma coisa. Então, eles já tinham riquezas. Então, de repente, 200 decidiram ficar para trás. Falaram que estavam muito cansados e decidiram ficar. Enquanto que os 400 foram adiante para libertar esse povo que foi levado prisioneiro. Então diz isso no versículo 10, diz assim, que Davi perseguiu os amalequitas com 400 homens, né? Porque 200 homens ficaram para trás, porque eles estavam cansados demais para passar o ribeiro de Besor. Então eles pararam ali no ribeiro de Besor, na Filístia mesmo, e não seguiram adiante. Provavelmente a gente lembra, né, que junto com esses 400 também tinha aqueles de Manassés, né? Mas não é importante falar sobre eles, eu acredito, não tenha sido mencionado eles, porque eles não tinham família deles para libertar, né? Na verdade, eles estavam indo lá como guerreiros, mas não tinha família, riqueza, nada deles. Eles não moravam em Ziklag, né? Mas ficaram 200. E a gente vai ver o que vai acontecer por causa disso. Porque, na verdade, tá indo ser liberto de todo mundo, dos 600. Ficaram 200 para trás. Isso vai dar um problema. Aí, no versículo 11, diz assim... E acharam no campo um homem egípcio. Então foi Davi na frente com os 400, os 200 ficaram para trás ali, né? Porque não aguentaram atravessar o ribeiro, porque estavam muito cansados. E então no meio do caminho, Davi com seus 400 ali e mais o povo de Manassés provavelmente, encontrou um egípcio. Quando Davi encontrou esse egípcio, eles já prestaram atenção e entenderam que era um escravo. Não era um egípcio que aparentava ser um senhor. Era um egípcio que aparentava ser um escravo. Tanto que a gente vai ver a pergunta de Davi. Então, quando eles viram aquele homem provavelmente devia estar caído, né? Com uma aparência desidratada, né? A gente vai ver porque ele já estava 3 dias sem comer e sem beber. Então, ele devia estar bem desidratado, caído ali, não devia ter muita força. Então, Davi, encontrando com esse homem, decidiu dar de comer e de beber para esse homem. Então, depois de ter comido e bebido, né, diz no versículo 12 que além, né, de comida, bebida, eles deram um pedaço de massa de figos secos, deram 2 cachos de passas para esse homem, né, e o homem comeu. Aí, quando o homem comeu, ele voltou a ter forças, né, ele voltou a ter energia. Então, diz que ele estava sem energia porque fazia 3 dias e 3 noites que ele não comia nenhuma comida e não bebia água. Então, no versículo 13, depois dele recuperado, podendo conversar, podendo falar, Davi vai e pergunta para ele, de quem você é? Entende? Ele sabia que ele era um escravo. Então, ele falou assim, você serve quem? Você é funcionário, é escravo de quem? Né? E de onde você é? Você vem da onde? De qual lugar? Você está servindo em qual nação? E então, né, o moço respondeu para Davi. E o moço falou, olha, eu sou servo, né? Eu sirvo um homem amalequita. E o meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Até aqui, creio eu, que Davi não sabia que eram os amalequitas que tinham tomado Ziklag. Davi estava no escuro, né? Creio eu. Aqui não fala que Davi consultou a Deus para saber quem foi que queimou a cidade, né? Agora é que a gente vai ver que vai ser dada a informação para ele que foram os amalequitas que fizeram isso. Mas até então eu acho que estava meio no escuro, né? Por isso que Davi fala, eu devo seguir, eu vou encontrar eles. Davi não sabia nem quem ele estava perseguindo, né? Então agora esse homem vai dar a dica para Davi quem é que Davi tem que perseguir. Essa era a questão, quem é que eu tô perseguindo? Nem sei quem é que foi que queimou essa cidade, né? Então agora esse homem fala, ó, eu sou egípcio, mas eu sou servo de um amalequita, né? E o meu senhor, né? Ele me deixou aqui pelo meio do caminho porque eu estou doente, né? Então era muito comum nessa época, quando um escravo adoecia, né? O seu senhor, a pessoa ali, né? Ele abandonava o escravo para não ter trabalho de gastar dinheiro com tratamento. Então ele abandonava o escravo, porque ele achava que o custo era maior com o tratamento do que se deixasse o escravo embora. Então foi isso que aconteceu aqui. Esse homem deixou esse egípcio lá abandonado. Não, esse escravo vai me dar muito trabalho se eu for cuidar da doença dele, então deixa ele morrer aí mesmo. Então no versículo 14, né, esse homem começa a entregar tudo para Davi. E agora Davi sabe quem foi que saqueou Ziklag. Então, no versículo 14 diz, ó,
nós, né, eu sou servo de um amalequita, e nós, amalequitas, todo o povo amalequita, invadiu lá o sul dos queretitas, né? Quem são os queretitas? São filisteus, tá? A gente vai ver sobre os queretitas, eu até anotei aqui, em Ezequiel 25:16 e Sofonias capítulo 2, versículo 5. Queretitas é um povo que é filisteu, é o sul ali da Filístia. É um povo que mais para frente, durante o reinado de Davi, Davi parece que tem alguma ligação com esse povo. Por quê? Mais para frente, quando Davi se tornar rei, Davi vai pegar esse povo como guarda-costas dele. Os queretitas serão guarda-costas de Davi. Então eu acho, né, ao meu ver, pelo que parece aqui o ataque dos amalequitas, né, eles atacam aquilo que Davi tem a ver, né? Então parece que havia alguma aliança ali, né, dos queretitas com Davi, né? Ou pelo menos os queretitas, eles eram simpatizantes de Israel, né? Eles eram um povo que simpatizavam ali com Israel, ajudavam Israel, não tinham problema com Israel, não tinham problema com Davi, é isso que parece, né? E os amalequitas vão e atacam esse lugar, né, os queretitas. E diz aqui que fica ao lado de Judá. Então essa cidade ficava bem do lado de Judá realmente. Então devia ter uma aliança ali, né, entre Judá e os queretitas. Tanto que a gente vai ver mais pra frente que realmente são seus guarda-costas de Davi. Então devia ter ali uma comunhão, né. Então eles foram e atacaram. E diz aqui que atacaram também o sul de Caleb, né. Então eles atacaram a região sul ali, né, que foi dado esse nome aqui de Caleb, né? Então provavelmente ali aquela região de Hebron, né? Negueb, ele foi atacado aquela parte ali. Então agora o egípcio fala, e a gente também colocou fogo em Ziclag. A gente foi nesses 3 lugares. Vocês estão vendo que extraordinário esses 3 lugares? Tem a ver com Davi, esses 3 lugares, né? Ziclag, que é onde está Davi, os soldados de Davi. Os queretitas, que mais para frente, pouco tempo depois, vão ser os guarda-costas de Davi. Pouco tempo depois disso, gente. Então, provavelmente já havia uma aliança ali entre Judá e os queretitas. E Judá, que quem é de Judá? Davi. Então eles foram e atacaram ali a região de Hebron, Negueb, começaram a atacar ali a região de Judá, que é de Davi. Então parece realmente que houve ali um ranço pessoal contra Davi, né? Então, no versículo 15, né, o egípcio já tendo falado para esse homem que atacou esses lugares, Davi agora sabe, são os amalequitas que eu tô indo atrás, né? Então agora Davi fala para esse homem, olha, você consegue me guiar e me dizer onde é que eles estão? Onde que os amalequitas estão? Você pode me mostrar? Pode me guiar até eles, né? Então, o homem foi e respondeu para Davi, olha, se você me jurar que você não vai me matar, e nem que você vai me entregar na mão do meu senhor, porque senão ele vai me matar, né? Então, se você fizer isso, nem me entregar e nem me matar, eu levo você até a tropa, né? Então, né, no versículo 16, diz que Davi jurou, né? Porque ele vai levar, então Davi deve ter falado, não, eu não vou te matar. E nem vou te entregar para o seu senhor. Então, no versículo 16, o homem começou a guiar Davi e os 400 e provavelmente o povo de Manassés que estava ali junto. Então, diz que ele guiou, e eis que, gente, agora a gente vai começar a ver a situação dos amalequitas aqui no versículo 16. Diz que quando Davi foi chegando no lugar, os amalequitas estavam espalhados, estava tudo cada um em um lugar, tudo solto, estavam bebendo, estavam comendo, estavam dançando, estavam festejando, estavam sentados contando piada. Gente, eles estavam super tranquilos. Foi o que eu falei, eles tinham certeza que ninguém ia vir incomodar eles. Por quê? Gente, eles atacaram Israel e atacaram Ziclag e os queretitas ali que é na Filístia. E o povo de Israel e os filisteus estão aonde? Na guerra, lá no norte. Então eles falaram, a gente tá tranquilo aqui. Eles pararam para beber vinho, pararam para comer, pararam para contar piada, ficaram dançando. Então eles estavam muito relaxados, gente. Eles tinham certeza que ninguém ia vir pegar eles. E eis que quem chega, Davi e os 400. Gente, a gente vai ver que tinha muito amalequita. Muito. A gente lembra que aqui Davi está com 400 e mais algum povo aí de Manassés. Para a gente ter uma ideia de quanto que tinha de amalequitas, porque eles vão matar muitos amalequitas, mas vão fugir 400 amalequitas.
Se vão fugir 400 amalequitas, imagina quantos amalequitas eles não mataram. Os amalequitas eram em número muito maior do que os de Davi, com certeza, né? Mas Davi conseguiu matar e o restante ainda fugiu, 400 fugiram, né? Imagina, se você for parar para pensar, 400 podia ficar para lutar. Davi estava com 400 e mais alguns de Manassés, não eram tantos pela lista que a gente viu. Dava para os 400 enfrentar, mas não. Eles começaram a ver uma perda grande e eles fugiram, né? Então devia ser muito amalequita que eles enfrentaram. Então, no versículo 16 diz isso, que chegando lá Davi com os homens, os 400 ali, né, e mais os poucos de Manassés, né, pelos nomes que a gente viu, eram poucos, né, não chega nem a 50, era bem pouquinho. Então, eis que eles viram, né, eles na maior festa, né, maior balbúrdia ali. Então, no versículo 17 diz que Davi foi lá e matou. Tudo bêbado, né? Não acertava a espada, ia caindo, imagina. Aí Davi foi lá e matou. Então diz que eles ficaram matando, gente, desde o crepúsculo, desde o fim da tarde, desde o pôr do sol, até o dia seguinte. Gente, eles mataram muito a Amalequita. Então, e a gente vai ver que além de ter matado muitos amalequitas, 400 ainda fugiram. Então era muita amalequita que tinha ali. E Davi com aquele pingo de homens, né? Gente, não chegava a 450 homens os que estavam com Davi. Não chegavam. Porque de Manassés não tinha nem 50, né? Então não chegava nem a 450. E 400 fugiram e eles ainda ficaram matando do fim da noite até o dia seguinte. Mataram muita gente, né? Do fim da noite não, do fim da tarde, né? Do pôr do sol até o dia seguinte. Então mataram muita gente. Então aqui diz que nenhum deles escapou, a não ser 400 que conseguiram fugir de camelo. Então a gente vê aqui que 400 fugiram amalequitas, o restante morreu tudo. Davi matou todo mundo. Então, no versículo 18, diz assim: assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas duas mulheres, né, Abigail e Ainoam, salvou Davi. Então, no versículo 19, diz: e ninguém lhes faltou, né? Então, ele retomou todo mundo. Retomou todo mundo, não tinha ninguém faltando, não tinha ninguém perdido, ninguém morto, todo mundo foi reposto, né? Então diz, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Então aqui no versículo 19 está falando sobre tudo que foi roubado de Ziclag. A gente vai ver que além do que foi roubado de Ziclag, Davi vai pegar também um extra, né? Mas assim, no versículo 19 tá falando tudo que foi roubado de Ziclag, Davi tomou de volta. Então todas as riquezas que estavam em Ziclag e foram levadas, Davi tomou de volta. Os gados que eram do povo, né? As riquezas, joia, tudo que eles tinham foi retomado por Davi, né? E foi levado. Então no versículo 20 diz que além disso, de ter retomado tudo que era de Ziclag, Davi também pegou ovelhas e vacas que não eram de Ziclag, mas sim dessas cidades que ele atacou, que eles atacaram os amalequitas, das outras cidades, de Judá, dos queretitas, né, das outras cidades. Então ele também tomou os despojos que estavam com os amalequitas ali das outras cidades. E então diz que ele ficou levando na frente do outro gado. Ou seja, o gado que estava atrás era o gado de quem? De Ziclag. Era o gado que era do povo de Ziclag. E o gado que estava na frente era o gado extra, que não era do povo de Ziclag, mas que estava lá com os amalequitas, porque os amalequitas devem ter pego dos queretitas ou de Judá, dessas cidades que eles invadiram em Judá, né? Então Davi separou os gados, né? Os gados de Ziclag ficaram para trás e os gados que eram extra ficaram na frente. Aí, como Davi estava com os gados extras na frente, os soldados de Davi falavam: esses gados que estão na frente de Davi são de Davi, é um extra dele, né? É dele, não é nosso, é só dele, ele merece. Né? Então, no versículo 21, diz que eles chegaram. Agora, gente, eles vão chegar nos que estavam cansados. Aí eles chegaram nos que estavam cansados e eis que Davi vem com um monte de gado na frente, que era o gado dele. E os gados que estão atrás são os gados que são os que foram roubados de Ziclag, né? Toda a riqueza, todo o despojo, tudo. Aí, então, no versículo 21, diz que quando ele chegou, né? Os 200 homens
que ficaram porque estavam cansados, né? Eles foram lá falar com Davi, saíram ao encontro de Davi. E Davi recebeu eles em paz, recebeu eles bem, para a gente ver o contraste do que vai acontecer no versículo 22. Então, Davi recebeu eles bem, sem raiva, sem rancor, porque eles não foram lutar. Ele recebeu eles bem. Mas, no versículo 22, diz que havia entre o exército que foi com Davi, alguns homens que eram egoístas, homens gananciosos, homens perversos, homens maus. Então esses homens, né, que estavam ali, disseram para esses 200, olha, como vocês não foram com a gente não vai dar nada do despojo para vocês. Vocês vão receber só a mulher de vocês e os filhos de vocês, e acabou. Sabe o que eles estão querendo dizer aqui? Por exemplo, as riquezas foram tomadas, não foram? Então, lá em Ziklag, os 600 tinham riqueza já, né? Eles tinham riquezas, tinham gados, tudo. Então, eles estão querendo dizer o quê? Olha, é o seguinte, a sua riqueza que foi levada, você perdeu. Agora a gente vai dividir aqui. Você não quis ir, então você perdeu, não vou te repor sua riqueza. Você tinha 10 gados, não tem mais. Agora a gente, os 400 que fomos, que vamos dividir. Você não vai receber. Eu só vou devolver para você sua mulher e seus filhos. De riqueza, você perdeu tudo. Não quis ir para a guerra, perdeu a sua riqueza. Não quis ir para a guerra, perdeu o seu gado, né? É isso que eles estão falando. Eles não estão falando do extra que está com Davi. Eles estão falando, gente, do patrimônio que era desses 200. Eles estão falando assim, vocês não quiseram ir lutar, então vocês perderam o patrimônio de vocês. A gente vai dividir agora o patrimônio de vocês, porque vocês não quiseram ir. É isso que eles estão falando, gente. Eles estão falando de roubar o patrimônio do outro, né? Porque o que eles pegaram de volta era o patrimônio daquela pessoa, mas eles estão falando que não vão dar mais, porque a pessoa não quis ir lá lutar. Então, Davi não gostou disso. Aí no versículo 23, Davi fala, não vai fazer assim não. Não, vocês não vão fazer assim, meus irmãos. Nós somos todos irmãos. Pelo amor de Deus, não. Vocês não vão fazer isso com o que Deus nos deu. Porque se vocês conseguiram voltar com todo esse gado e com toda a riqueza que havia sido roubada de nós, não foi pela nossa força. Não foi porque nós somos bons. Não foi porque mas foi porque Deus ajudou a gente. Então, como agora você vai impedir de dar a riqueza do outro, sendo que a gente conseguiu restituir? Não. A gente vai dividir toda a riqueza que a gente conseguiu de volta, né? Era muito comum, gente, nessa época a gente falou sobre isso em Abraão, né? Quando a gente falou sobre a recuperação ali de Ló, né? Que a gente viu até que o rei de Sodoma fala para Abraão ficar com as riquezas, mas devolver as pessoas, né? Uma coisa assim. Aí eu falei até sobre isso. Era muito comum nessa época, quando você combatia uma nação, você tinha o direito dos despojos. Então, era um direito seu. O que acontece? Abraão, quando ele tinha combatido, né, a nação que havia, as nações que haviam levado Ló, ele ganhou o direito dos despojos, inclusive do despojo de Ló, né? Ele ganhou o direito das riquezas, né? Aí o rei de Sodoma fala isso, né? E Abraão, a gente lembra que respondeu, não, eu não vou ficar com nenhuma riqueza, para você não dizer depois que você me enriqueceu. É um direito meu, mas eu não vou ficar. Então era um direito de quem ganhava receber os despojos, né? Então, o que acontece agora? Ao que parece, eles não vão devolver o patrimônio para cada um como era. Parece que eles vão dividir. Então, por exemplo, lá em Ziklag, tinha alguém que tinha mais e tinha alguém que tinha menos. Agora vai ter todo mundo igual. Que eles vão dividir esses despojos que eles recuperaram de Ziklag, não é o extra, é o de Ziklag, né? Então, parece que eles não vão repor certinho para cada um o que foi tomado, mas vão dividir. Então, quem tinha mais, agora vai dividir com quem tinha menos. Vai ser feito assim. Porque a verdade é que ele perdeu. Quando ele foi tomado, ele já tinha perdido o bem dele. Então, agora, quando Davi retomou ali na conquista, ele tomou o direito do despojo. Então, ele divide agora entre o povo. E é isso que vai dizer agora Davi. Então, Davi vai falar, não é assim que vai ser, né? A gente vai pegar, porque não dá mais para saber de quem é o quê, né? Imagina, ia ter confusão ali, né? Eu falo, eu tenho 10 gado, tenho 10 ovelhas, né?
E o outro lá fala que tem 10 ovelhas também. Aí vão me dar 10 ovelhas, eu falo, não, essas 10 ovelhas estão feias. Eu quero aquelas 10 ovelhas ali que estão bonitas, né? Então isso ia dar confusão. Realmente, não dá para você repor o patrimônio das pessoas dessa forma. Então o que eles vão ter que fazer? Vão dividir o espólio que já era de Ziklag, né? Mas Davi vai falar, não, vocês não vão excluir da divisão aqueles que ficaram. Porque o patrimônio deles também foi roubado, né? Então eles vão também receber. Então no versículo 23, Davi fala, ó, vocês não vão fazer assim, vocês não vão deixar de dividir com eles, né? Porque a verdade, né, é que Deus nos deu. A gente não ganhou pela nossa força, a gente não ganhou porque a gente é bom, né? Foi porque Deus nos livrou, porque a gente era um número muito menor. Deus nos livrou de morrer, Deus nos deu a vitória, né? Então foi Deus que entregou a tropa em nossas mãos. Então a gente não vai fazer isso com o despojo que Deus nos deu. A gente não vai agir com essa forma egoísta, né? Com esses que ficaram porque estavam já cansados. Então no versículo 24, Davi continua. E vocês acham que quem é que vai concordar com isso daí que vocês estão falando, né? Isso que ele diz aqui. Ele fala, e quem vos daria ouvidos nisso, né? Ele tá querendo dizer, e quem é que vai concordar com isso daí que vocês estão falando? Você acha que quem vai concordar? Que esses 200 agora perderam o patrimônio, não vão ter mais nada agora. Só vão ter direito a tomar a esposa e os filhos, mas perderam, né, os gados para ir repor sua casa e fazer sua casa crescer de novo. Perdeu tudo, né? Não, quem vai concordar com isso daí, né? Então aqui, no versículo 24, Davi continua falando, porque igual deve ser a parte dos que foram para a guerra do que deve ser igual ao dos que ficaram aqui cuidando das bagagens. Então, os que ficaram aqui não ficaram à toa. Eles ficaram aqui cuidando, né, da bagagem, ficaram aqui cuidando das coisas que estavam aqui, ficaram cuidando aqui da cidade para que não houvesse mais nada, para que ninguém invadisse, quisesse ficar na cidade e tomasse a cidade. Então eles ficaram aqui fazendo alguma coisa. E eles vão ter direito também igual, vão repartir igual, não vai ser nem mais nem menos, é igual. Então no versículo 25 diz assim, o que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Então diz que isso passou a ser uma lei, né? Então a partir desse dia Davi colocou isso como uma lei. Então durante o tempo de reinado dele, até o dia em que foi escrito esse livro, era sempre assim. Se a pessoa ficou para cuidar de alguma coisa, para resolver alguma coisa, e não foi para guerra, mas ela estava ali, né, cuidando da bagagem, cuidando de alguma coisa ali, ela tem o mesmo direito daquele que saiu para guerra. Então, no versículo 26, continua. E chegando Davi a Ziklag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo, eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Aqui, no versículo 26, Davi não está enviando o despojo de Ziklag, porque senão ele estaria deixando o povo pobre, né? Então ele vai estar enviando da riqueza que era deles? Não. Davi fez o quê? Lembra que haviam 2 despojos que eu havia explicado, né? Havia o despojo de trás, que era o de Ziklag. Davi fez questão de separar por causa disso, né? E o despojo que ficou na frente era o dos inimigos, era o extra, né? Então o despojo da frente era o extra e o de trás era o de Ziklag. O de trás, que era de Ziklag, foi dividido em Ziklag, porque era de Ziklag aquela riqueza. Mas o extra da frente, no versículo 26, está dizendo, o extra, que não era de Ziklag, era um extra ali que eles ganharam, o que Davi resolveu fazer? Resolveu dar para algumas cidades lá de Judá, a gente vai ver, tá? Aí ele então distribuiu algumas cidades ali, né, para alguns anciãos de algumas cidades onde ele ia. Então eram algumas cidades onde ele se refugiava, algumas cidades que o recebia bem, eram algumas cidades onde ele se escondia. Então ele entregou despojo, dividiu despojo, esse despojo extra para essas cidades que o acolhiam, né? Então no versículo 26 diz isso, diz assim, e chegando Davi a Ziklag, né, ele enviou do despojo extra aos anciãos de Judá, né? E disse para os anciãos, né? Quando foi enviando os despojos. Eis aí para vocês uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor, entendeu? Então, se fosse o despojo de Ziklag, Ziklag não é inimigo do Senhor, né? Então, Ziklag são os hebreus que moram em Ziklag. Então, aqui ele está enviando o despojo do restante, do extra, né? Dos inimigos de Deus, do extra ali. Então, no versículo 27, continua, né? Ele enviou para onde? Ele enviou para Betel. Que Betel é esse que está falando? Gente, não é o Betel, né, que a gente conhece lá de Benjamim, de Manassés, não. Esse Betel aqui fica em Judá.
tá? Então, porque ele só enviou para Judá, ele não vai enviar para Benjamim, para outra tribo, não, ele vai enviar para Judá, porque é onde ele se refugiava, né? Ele se escondia lá em Judá. Então, no versículo 27, diz que ele enviou para a cidade de Betel, que fica em Judá, ele enviou para Ramote de Negueb, em Judá, ele enviou para Játer, em Judá, ele enviou também desses despojos para Aroer, em Judá, ele enviou de Sifimote, para Sifimote, em Judá, para Estemoa, em Judá, enviou para Racal, em Judá, né? Então aqui diz, e enviou também para os Jerameelitas e enviou também para os queneus. Lembra quem são os queneus? São os descendentes ali do sogro de Moisés, né? Que entraram ali, né? Junto com Moisés, a pedido de Moisés ali. Junto com Moisés, não que Moisés não entrou, mas junto com Josué, né? A pedido de Moisés. E eles decidiram ficar lá para baixo, na região dos Amalequitas, né? Então, os queneus, eles sempre foram bons para Israel, né? E provavelmente para Davi também. Então, Davi envia para eles também parte desses despojos para os queneus, né? Para a descendência do sogro ali de Moisés. Então, no versículo 30 diz também que ele enviou desse despojo para Ormá, ali também em Judá, para Corazã também ali em Judá, para Ataca ali em Judá, né? E para o povo de Hebron também, ali para os anciãos de Hebron também ele enviou. E aqui diz no versículo 31, e a todos os... Deve ter mais lugares que ele enviou e não fala aqui, né? Porque aqui diz, e a todos os lugares em que ele andava, em que Davi andava, em que Davi era recebido, em que Davi se escondia. Então, em todos esses lugares onde ele se refugiava, onde ele passava, onde ele provavelmente era bem acolhido, né? Então ele enviou. Diz aqui que ele e os seus homens enviaram, tá? Então, gente, a gente vai finalizar aqui hoje a aula agora, né? E amanhã a gente vai estudar o último capítulo desse livro, tá? A gente vai finalizar mais um livro, amém? Glória a Deus. E amanhã a gente vai falar então sobre a guerra, né? A guerra onde há a morte ali de Saul, né? Então Saul vai vir a morrer, tá bom? Então agora, gente, eu vou colocar o louvor pra gente finalizar a aula de hoje, tá bom? Amém. Deus abençoe a todos nós. Daqui a pouco eu falo com vocês então. Vou pôr o louvor, tá bom? Pra gente finalizar. Vestindo de choro e de dor, me falou que era o fim, acabou, mas do céu um barulho rompe com minha dor, som de chuva que chegou minha vez, vai me restaurar, traz de volta o que
Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Então, gente, a gente finaliza aqui agora a aula, tá bom? Amém. Deus abençoe a todos nós. E amanhã a gente termina mais um livro. Glória a Deus. Fico feliz a cada livro que a gente finaliza. A gente vai finalizar mais um livro, o primeiro livro de Samuel. A gente vai agora para o 11º livro, que é o segundo livro de Samuel, né? Então a gente vai começar a estudar na quinta-feira. Amém. Glória a Deus. Amanhã a gente finaliza mais um livro. Amém, amém, amém. Amanhã a gente vai falar sobre o fim da história de Saul, né? Agora a gente vai começar a ver sobre o fim da história de Saul. Na quinta-feira a gente já vai começar a ver o início da história de Davi como rei. A gente vai começar a ver. Amém, Manuela, amém. A gente vai ver já na quinta-feira, então, o início do reinado de Davi. Amém, gente, amém. Glória a Deus. Estou muito feliz que a gente terminou mais um livro. Amém. Então, eu encontro vocês amanhã. Vou perguntar pro Meet se alguém tem alguma dúvida. Eu encontro vocês amanhã com a graça de Deus. Amém. Pra gente estudar o último capítulo do primeiro livro de Samuel. Amém. Glória a Deus. Eu fiz até um videozinho já de comemoração. Toda vez que a gente termina um livro, eu envio um vídeo de comemoração, né? Eu faço um vídeo mesmo de comemoração que a gente tá finalizando mais um capítulo, mais um livro. E eu fiz já, gente, esse vídeo. Ficou muito legal. Espero que vocês gostem. Amém. A vontade que eu tenho é fazer uma formatura. Cada livro que a gente acaba, minha vontade é fazer uma formatura, mas de ganhar canudo, gente, de cubeca, sabe? É a minha vontade. Nossa, pelo menos quando terminasse isso, a gente se reencontrar. Pensa que legal a gente se encontrasse todo mundo numa praça, né? Pra gente comemorar. Que legal, né? Glória a Deus. Amém. Amém, Cláudia, não tem dúvida, amém, glória a Deus. Gente, só um instante, o pessoal do Meet, eu vou desligar o Facebook, Instagram e o YouTube, vou me despedir do pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar no vídeo, tá? Que eu esclareço na próxima aula. Amém, Rafael, vou orar sim por você, amém, não desanima não, eu sei que às vezes vem um desânimo, né? Natural. A gente a carne não. A nossa carne não se converteu, né? A nossa carne não renasceu. Então, bate o desânimo às vezes, eu sei, né? Isso é da carne, mas porque a nossa carne não renasceu, nossa carne não mudou, né? Nossa carne não se converteu. Mas não se deixa desanimar, né? A palavra de Deus é o ânimo pra gente, né? O Espírito Santo é aquele que nos dá alegria, né? E a palavra de Deus é o que nos dá ânimo. Não desanima, não. Continua. Mesmo assim, meio desanimado, continua assistindo as aulas, porque eu creio no poder da palavra de Deus, eu creio no poder do Espírito Santo e eu sei que ele vai te animar, que ele vai te alegrar e que ele vai te revigorar. Em nome de Jesus. Amém, tá bom? Amém. Deus te abençoe, viu? Amém. Eu vou desligar aqui o Facebook, Instagram e YouTube, então, tá bom, gente? Um beijo, um abraço. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Amém.